Olá, boa noite. A crise da segurança levou o governo federal a decretar intervenção no Rio de Janeiro e a editar uma medida provisória para criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O novo órgão está em funcionamento, mas senadores e deputados ainda precisam aprovar a MP aqui no Congresso para garantir a continuidade do Ministério. Hoje, eles fizeram uma audiência pública sobre o tema na comissão que avalia a medida. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública foi criado em fevereiro pela MP 821. Tem como missão integrar as ações de segurança em todo o país, cuidar da política penitenciária e coordenar as polícias federais. Essas atribuições eram do Ministério da Justiça, que agora continua com temas como a Secretaria Nacional Antidrogas, questões indígenas e o direito do consumidor. Durante a audiência pública sobre a medida provisória, o ex-ministro da pasta no governo Dilma criticou a forma como as mudanças foram feitas. Tirar a segurança pública do Ministério da Justiça foi, a meu ver, um erro. Claro, se eu quero dar ênfase, inclusive numa dimensão interdisciplinar, para a segurança pública, eu tinha que ter deixado no Ministério da Justiça. E ali a relação com o Judiciário, ali a relação com o Ministério Público. Por quê? Porque segurança pública não é só uma questão de polícia, é uma questão de todo o aparato judiciário, policial, repressivo e preventivo do Estado. Se é extraordinário, significa que pode ser temporário, pode cumprir uma missão e depois pode retornar, vamos dizer, ao Ministério da Justiça, para que o Ministério da Justiça continue com todo esse poder histórico e tradicional que sempre teve. O problema de segurança pública não é extraordinário, ele é ordinário, ele é comum. Ou seja, quando o governo cria um Ministério Extraordinário de Segurança Pública, ou ele tem a ideia de que com aquele ministério ele vai resolver o problema de segurança pública num certo espaço de tempo, o que eu acho insustentável, ou ele quis fazer uma jogada política e marketing político. O atual governo discorda de que houve um esvaziamento do Ministério da Justiça, que ainda possui 11 secretarias. Reclama da falta de planejamento na área de segurança no governo anterior e diz que foi acertada a decisão de criar um novo órgão. Não há problema nenhum, você pode preferir colocar aqui ou lá. O que interessa é que aqueles que têm a responsabilidade, o dever de atuar, atuem no interesse da sociedade. O diálogo com o Judiciário é um pressuposto. A participação do Ministério Público é um pressuposto. Estamos numa situação extrema, né? Tem que tomar uma atitude, e o governo tomou uma atitude. Criou um ministério para ter foco. A comissão mista deve votar o relatório sobre a medida provisória em breve. Ela ainda terá de ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado. Empresas que participam de licitação em obras públicas podem ter que reservar vagas para a contratação de pessoas em situação de rua. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e que segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhe na reportagem de Soraya Mendanha. Rogério Soares, conhecido como Barba, foi abandonado pela mãe assim que nasceu. Ele viveu nas ruas por 30 anos e conta as dificuldades enfrentadas. Fiquei 8 meses sem tomar banho, eu estava tomando 1 litro de álcool de poço por dia. Eu comia comida do lixo como um animal come, normal, para mim era normal aquilo. Com o objetivo de reintegrar gente como o Barba na sociedade, um projeto em tramitação no Senado prevê para as empresas que participam de licitações de obras públicas a reserva de vagas para contratação de pessoas em situação de rua. Esses sim estão à margem de qualquer possibilidade de inclusão. Menosprezadas, fracassadas e desumanizadas. Provavelmente são todos os fatores que levam aí a outros distúrbios como alcoolismo, depressão, suicídio e tudo mais. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal considera importante a contratação de parcelas excluídas da sociedade, mas acredita que elas deveriam ser feitas por meio de incentivo às empresas. Nos primeiros tempos, a absorção seria mínima, pequena, mas ao longo do tempo, a absorção iria crescer, primeiro, no custo. Segundo, na satisfação que o empresário tem, os chefes, os gestores da empresa têm, até os colegas de trabalho têm, de estar trazendo alguém à vida
real de novo. Esta assistente social elogiou o projeto. Eu acho que é ver uma população invisível, ter um primeiro olhar para essa população. Marta Salles alerta para um problema recorrente dessas pessoas. Nós precisamos que ele tenha um apoio da saúde, principalmente da saúde, que também tem a questão da droga, do uso de outros entorpecentes, não é? Da questão do álcool, que ele precisa ter um bom atendimento numa unidade para que ele mantenha no emprego, porque senão também não vai ficar. Porque ele está com um ciclo de vida tão acostumado na rua que se ele não tiver essas políticas apoiando, e eu acho que aí cada estado terá que criar um comitê com vistas à inserção desse usuário numa oportunidade dessa, mas com a integralidade das políticas públicas. Porque o sofrimento é grande. Ninguém está na rua porque quer. O correspondente a 6.000 piscinas olímpicas de esgoto é jogado diretamente na natureza por dia no nosso país. É o que diz o mais recente estudo do Instituto Trata Brasil, com base em dados do Ministério das Cidades. O Senado analisa uma série de projetos que têm como objetivo garantir maior acesso dos brasileiros ao saneamento básico e, assim, diminuir o impacto no meio ambiente. Será que a situação do Brasil vem melhorando quando o assunto é saneamento básico? Eles preferem fazer praças, fazerem coisas que deem visibilidade, ao invés de fazer o saneamento básico, que vai repercutir exatamente aonde? Na saúde da população. O último estudo sobre o acesso do brasileiro ao saneamento básico, feito pelo Instituto Trata Brasil, mostra que em 2011, 37,5% do esgoto gerado no país recebiam tratamento. Em 2016, o índice passou para 44,9%, ainda menos da metade. 82,4% dos brasileiros eram abastecidos de água potável em 2011. 5 anos depois, o percentual subiu para 83,3%. Quanto à coleta de esgoto, 48,1% da população tinham acesso ao serviço em 2011. 2 anos atrás, 51,9% das pessoas não precisavam utilizar medidas alternativas para lidar com os dejetos. Ou seja, em 2016, 35 milhões de brasileiros ainda não acessavam água potável e mais de 100 milhões não tinham coleta de esgoto. O diretor de Planejamento e Regulação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades reconhece que o avanço foi pequeno. O setor nunca evoluiu, ou seja, nunca reduziu o seu porte, a sua capacidade de atendimento à população, os seus indicadores principais. Agora, de fato, às vezes o avanço ele é mais lento do que o desejado e do que a população precisa. Na avaliação dos serviços de saneamento nas 100 maiores cidades brasileiras, Franca, Cascavel e Uberlândia aparecem no topo como as melhores, e Belém, Ananindeua e Porto Velho como as piores. Pelo menos 30 propostas sobre saneamento básico estão na pauta do Senado Federal, como a que concede créditos tributários às empresas que aumentarem o investimento no setor, a que promove o uso de fontes alternativas de abastecimento de água e a que inclui o acesso ao saneamento básico dentre os direitos sociais descritos na Constituição. Isso demanda recursos e a gente precisa, então, debater para saber de onde vamos tirar, justamente para poder tornar isso aí, esse direito, uma realidade. Os investimentos em saneamento básico refletem substancialmente na saúde no dia seguinte ou no futuro. Domingo é Dia das Mães e na coluna Salão Nobre de hoje você vai ver que a licença maternidade pode aumentar para 6 meses e ser compartilhada entre os pais. O Senado já aprovou o projeto que aumenta a licença maternidade de 4 para 6 meses. Agora falta a Câmara. De acordo com a autora da proposta, a senadora Rose de Freitas, a maior dificuldade é a resistência do setor produtivo, que teme impactos na economia. Os 6 meses já são garantidos para funcionários públicos e para organizações que aderem ao programa Empresa Cidadã, que concede incentivo fiscal para quem dá licença de 6 meses. Países europeus como a Croácia e a Suécia têm mais de 1 ano de licença maternidade. Já os africanos e os Estados Unidos
não passam de 90 dias. A senadora Rose também é autora do projeto que permite que pai e mãe compartilhem 2 meses da licença. Ou seja, dos 180 dias, 60 podem ser tirados pelo pai ou pela mãe. Essa proposta ainda tem que passar pelas 2 casas para virar lei. O filho é do homem e da mulher, fizeram juntos. Portanto, a responsabilidade tem que ser compartilhada. Quando o homem começa a participar disso, ele amamenta na mãe e dorme nos ombros do pai. É um momento muito rico para a sociedade brasileira. Num país que tem um machismo exacerbado, você passar a discutir compartilhamento de responsabilidade. A entrevista completa com a senadora Rose de Freitas você assiste às 8 da noite no programa Salão Nobre. Na última reportagem da série sobre a crise na pecuária leiteira gaúcha, você vê por que os impostos e a logística prejudicam a competitividade do leite brasileiro em relação a outros países e como a falta de previsão da produção prejudica agricultores e laticínios. A reportagem é de José Paulo Tupinambá. Durante 5 dias, a equipe da TV Senado viajou pelo interior do Rio Grande do Sul para fazer um retrato da crise pecuária leiteira no estado. A partir de Passo Fundo, percorremos de carro quase 1.000 quilômetros entre os municípios de Marau, Vila Maria, Casca, Cruz Alta e Não Me Toque. Estivemos em vários laticínios e propriedades rurais e entrevistamos autoridades, empresários e agricultores. O resultado você vê nessa série de reportagens. Um dos grandes problemas para pequenos e médios laticínios como este é a ausência de contratos de longo prazo com os produtores de leite. Sem garantia de entrega, a indústria não consegue planejar sua produção. Isso gera insegurança também para o produtor, que fica sem um preço mínimo para o seu leite. O produtor hoje não entrega para mim e pode ser que amanhã o meu caminhão vai para coletar o leite na propriedade dele e já está entregando para outra empresa. Ou porque se desentendeu comigo, se desentendeu com o freteiro, ou principalmente porque uma outra empresa foi lá e ofereceu um valor maior porque ela estava sem leite. O pequeno produtor reclama e acha que não vai sobreviver à crise. Mas para a grande indústria, a situação também não está fácil. A maior fábrica de leite em pó do Brasil, na cidade de Cruz Alta, está produzindo hoje pouco mais da metade de sua capacidade. A indústria acaba tendo que, em determinados momentos, inclusive amargar prejuízo, para poder escoar a produção e garantir a compra da propriedade. A indústria está no mesmo patamar que o produtor, uma vez que a indústria não tem o poder de fixar preço, quem fixa preço é o consumidor. O professor Carlos Bondan orgulha-se de ter nascido em uma fazenda de produção de leite. Uma das maiores autoridades do país no assunto, Bondan é ele mesmo um produtor. Para ele, o Brasil poderia ter um dos menores custos de produção do leite em todo o mundo, mas isso não chega ao consumidor. O problema são os impostos. Com essa desoneração, alguns pesquisadores, inclusive, arriscam a dizer que poderia tornar o Brasil um dos países com o menor custo da produção, principalmente do leite. Você paga tributo no todo insumo, óleo diesel, tudo aquilo que você compra, e você tem uma tributação do produtor, da indústria, para levar esse produto para fora. Um dos grandes problemas enfrentados pelos produtores rurais é o chamado custo Brasil. Produzir no país é mais caro, impostos mais altos, estradas ruins, mão de obra deficiente e muita burocracia. O Brasil é um dos poucos países que tem inspeção municipal, estadual e federal. Tenta há vários anos, com o governo federal e estadual, fazer uma única inspeção dentro do estado, onde que as empresas que vendem no país tivessem uma inspeção, seja ela estadual ou municipal, e a federal, aliás, a inspeção federal fosse somente para empresas exportadoras, como é os padrões da Europa e dos Estados Unidos nos dias de hoje. Eles têm um grau de competitividade maior, pagam logística mais barata, têm logística eficiente, juros mais baratos, insumos mais baratos. Na opinião de Vilmar Leitsky, outro grande especialista gaúcho, é preciso mudar a forma como a sociedade vê o leite que consome.
O custo do alimento não pode refletir apenas o valor de mercado. Ele tem que ser visto como uma forma de garantir uma vida melhor e mais segura para quem produz. Nosso consumidor, se ele entender a importância do leite, se ele entender que ele não está só tomando leite, que esse leite tem toda uma cadeia por trás, e de que esse leite vem lá do meio rural, que tem uma família por trás dessa atividade e que essa família não está ganhando só dinheiro, que ela está vivendo, e muitas vezes vivendo muito bem, preservando, por exemplo, o ambiente, tem uma conotação diferente ao olhar para o copo de leite. Mas, acima de tudo, é a vontade, a determinação do produtor que continua a colocar na mesa do brasileiro um copo de leite, seja que preço for. Como diz Tassiano Pellegrini, aquele genro que caiu do céu na chácara do seu Leonir, lembra? Quem está já nesse ramo não tem como desistir por causa de uma fase, né? Desistir, não vamos desistir. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. A seguir, o programa Argumento. O convidado de hoje é o senador João Capiberibe. Ele conversa com a jornalista Tânia Horman sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.